Hail the King capítulo 31. Isto é um verdadeiro guerreiro. Pierce saiu e gritou para Oleg com raiva. Seu covarde! Pare de dizer merda! Você tem medo de morrer. Diretor Oleg, você não terá que ser um escravo, mas e os cidadãos? Todos nós sabemos como é horrível ser um escravo, é melhor morrer em batalha do que isso. Depois que ele disse isso, ele se virou e disse para Fei com a alma queimando em seus olhos. Sua Majestade! Por favor, comande-nos. Meus irmãos e eu estamos dispostos a morrer na muralha defensiva de Chamboda ao invés de nos tornarmos escravos com nossas famílias. Pierce era muito emocional. Brooke saiu ao mesmo tempo e ajoelhou-se. Ele disse seriamente. Rei Alexander, eu desejo o mesmo. Prefiro morrer em batalha do que tornar-me um escravo. Asterisco ruá ruá asterisco. Todos os soldados e jovens adultos se ajoelharam depois que Brooke terminou. A vida como um escravo no continente Azeroth era pior do que a morte. Eles poderiam ser mortos e vendidos à vontade de seu mestre. Eles também seriam recrutados para os esquadrões da morte do exército ou fazerem trabalhos forçados. Eles não tinham nenhuma esperança até que morressem de doença ou exaustão. Seus descendentes também seriam escravos, sem esperança. Sua Majestade! Estamos todos dispostos a morrer para defender o reino. Os soldados olhavam para o jovem rei de Chamboda, com o sangue fervendo. Fei também foi influenciado por isso. Todas as preocupações em sua mente desapareceram, e o que sobrou foi apenas bravura e orgulho. Quando estava prestes a dizer alguma coisa, ele pensou em algo. Então se virou e perguntou a Bazer, que estava em silêncio. Bazer, o que você acha que eu deveria escolher? A defesa é a nossa melhor opção. Nela temos uma chance. Acredito que Sua Majestade não deveria se render. Bazer respondeu solenemente. A resposta surpreendeu Fei. Ele pensou que aquele velho sombrio vestido de vermelho era uma bicha e preferia render-se. Quem acreditaria que Bazer estava do lado defensivo da escala, sendo todo sério e tal? No entanto, não havia mais tempo para Fei pensar. Ele sabia que tinha que tomar a decisão final, e não podia decepcionar seus leais seguidores. Sob os olhos de muitas pessoas que estavam prestando muita atenção, ele voltou para a muralha e gritou. Você ouviu as respostas dos meus soldados. Vá para trás e diga a seu mestre sorrateiro, se você quiser o castelo de Chamboda, a seguir o conquiste como um guerreiro real com lâminas e espadas. Não jogue esses truques sujos e tente alienar nossa união. Em Chamboda, há apenas guerreiros que sangrariam e morreriam na batalha, não covardes que aceitariam se render. As palavras de Fei aqueceram a moral e o desejo de batalha dos soldados. A última frase tinha especialmente animado e bombeado os soldados ajoelhados. Eles sentiram como se algo estivesse prestes a estourar fora de seus peitos, e queriam rugir como animais selvagens. Debaixo do muro defensivo. Os 4 cavaleiros mudaram de expressão. A razão pela qual o Cavaleiro Prateado queria fazer isso era desmantelar a unidade e a moral de Chamboda. Ele queria que a realeza e os cidadãos tivessem conflitos para que seu exército conquistasse o reino com mais facilidade e rapidez. Eles estavam no interior do território do Império Zenith. Se todo o cerco durasse muito e o Império Zenith descobrisse sobre eles, todo o seu esforço e tempo seriam desperdiçados. Eles não esperavam que o retardado rei de Chamboda usasse a estratégia deles em sua vantagem e elevasse a moral dos soldados. O plano do Cavaleiro Prateado desmoronou completamente. O Cavaleiro Negro estava tão louco que ele começou a rir. Ele torceu sua lança segurando o capacete e quebrou-o em pedaços contra a parede defensiva. Voltou a lançar e apontou para Fei no topo da muralha defensiva. Ele jurou arrogantemente. Você, seu saco de sujeira inaceitável. Meu amo foi generoso e estava disposto a deixá-lo viver, no entanto, você realmente quer morrer como um porco para mostrar sua bravura lamentável. Você, seu pobre sujo, comece a tremer, você vai pagar por sua decisão. Quando o castelo for conquistado,
as mulheres serão rasgadas bem na frente de vocês, os crânios dos anciãos e crianças serão empilhados em montanhas, e você? Ele apontou para Fei. Você, retardado! Você será cortado em pedaços e transformado em um guisado para alimentar nossos cavalos. Eu juro! Depois que ele terminou, ele virou o cavalo e estava prestes a sair. No entanto, o forte Pierce na parede defensiva estava enfurecido com o que lhe disse. Ele agarrou o arco e a flecha de um arqueiro ao lado dele, puxou o arco e gritou: Bastardo! Quer ir embora depois de insultar o meu rei? Pegue isso! Asterisco Vosh, asterisco. A flecha estava voltada para o traseiro do Cavaleiro Negro. Asterisco Tinka asterisco. Balançou sua lança e bloqueou a flecha facilmente. Ele virou a cabeça e olhou para Pierce. Punk de cabelos brancos, sua força é muito fraca. Eu me lembrarei de você. Apenas espere, quando conquistarmos o castelo, eu cortarei sua cabeça fora e a colocarei na ponta desta lança. Pierce nasceu com uma força desumana, mas não tinha nenhuma energia e não era um guerreiro de rank estrela. Contudo, se tornou um guerreiro de uma estrela há muito tempo. Eles não estavam no mesmo nível. Não havia nenhuma maneira que Pierce fosse capaz de machucar então nem sequer tentou seriamente. Olhou através de todos os rostos na parede defensiva com arrogância e começou a voltar para trás enquanto ria em voz alta. Mas neste momento, é melhor se você deixar sua cabeça aqui. Rugido soou na parede defensiva. Flash azul de energia apareceu e uma figura saltou da parede alta. Ele balançou sua espada rapidamente no ar e ondas de energia azul voaram em direção a velocidade da luz. Eles pareciam imparáveis e tinham um grande impulso. Naquele segundo, a sombra da morte pairava sobre a mente de Suas pupilas se contraíram enquanto tentava bloquear as ondas de energia com sua lança o mais rápido que podia, pensando em um plano para escapar da situação. Mas, craque, 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 asterisco. Depois de uma série de sons claros, a lança dura foi cortada em um par de pedaços grandes. A energia azul que cercava a figura expandiu-se e piscou nos olhos dos observadores um par de vezes para lutar com Depois disso, ele saltou para cima, agarrou na base da parede defensiva para recuperar seu ímpeto e puxou quando ele pulou de volta para cima na parede defensiva alta. Todo o processo foi limpo e rápido. Todos ficaram chocados com o que tinha acontecido. Depois que eles processaram o que tinha acontecido em suas mentes, aquela figura divina já estava de volta no topo da parede defensiva segurando uma cabeça em suas mãos, com um par de olhos ainda abertos. Era a cabeça de Além disso, a pessoa que estava segurando a cabeça era o guerreiro número 1 de Chamboda, o guerreiro de 3 estrelas Frank Lampard. Sua força tinha chocado todos no campo de batalha. O campo de batalha estava em silêncio. De repente, asterisco. Sob a parede, o cadáver decapitado de que estava no cavalo, caiu e esmagou-se no chão. Sangue jorrou para fora de seu pescoço como uma fonte e rapidamente manchou o solo debaixo dela. Este arrogante cavaleiro negro que estava gritando e gritando um segundo atrás morreu sob a espada de Lampard em alguns golpes e teve a cabeça cortada. Era como o que ele disse que faria a Pierce. Ninguém esperava que o silencioso Lampard atacasse de repente. A força extrema de um guerreiro de 3 estrelas foi completamente demonstrada por Lampard. Pinga asterisco. Na parede defensiva, Lampard ficou como um demônio na frente dos inimigos. A cabeça que ele estava segurando ainda estava pingando sangue. Os olhos estavam abertos, cheios de terror e arrependimento. Insultar meu rei e quebrar o capacete de negociação resultará em morte. Lampard gritou usando sua energia. A voz soou alta e clara e todo soldado inimigo a ouviu, mesmo o cavaleiro com máscara de prata do outro lado do lago riu. A voz soou como um trovão, especialmente a ênfase na palavra morte.
Isso chocou os inimigos e criou um pequeno caos nas formações dos inimigos. De acordo com as regras e costumes das guerras no continente Azero, durante a negociação, mesmo que não funcionasse, os partidos não foram autorizados a quebrar o capacete na ponta das lanças. Fazer isso era extremamente desrespeitoso e envergonharia o deus da guerra. Quebrou o capacete e insultou o oponente rei. Essas ações eram proibidas, então ele merecia ser morto. Fei olhou para Lampard. Ele estava em estado de choque. Este é um verdadeiro guerreiro. Na batalha de ontem, Lampard foi enredado com o guerreiro de 3 estrelas do inimigo chamado Landes e não brilhou muito, mas matar um guerreiro de 1 estrela facilmente foi como comer torta. Isso provou que ele merecia o respeito dos soldados e a adoração. Fei sabia que sua força não era tão forte quanto aquela. Mas como um rei que gostava de se mostrar, ele não ia deixar passar essa oportunidade. Ele saltou para uma meia, balançou seu machado e gritou para os 3 cavaleiros negros que ainda estavam em choque. Fodam-se! Fei usou a habilidade de grito de guerra do bárbaro uivo enquanto gritava. Devido à distância entre Fei e os cavaleiros negros, só os surpreendeu e eles não experimentaram a terrível pressão. No entanto, os alvos de Fei não eram os 3 guerreiros negros de 1 estrela, mas sim os cavalos em que estavam. Eles não tinham nem perto da força de um guerreiro de 1 estrela. Anterior próximo. Comentários. Deixe um comentário. Hail the King capítulo 32. Os primeiros presentes de Natal. Postado por Bankai, 335 visualizações, lançado em julho 18, 2021. Embora o poder do uivo foi significativamente reduzido pelo tempo que atingiu o fundo da parede defensiva, foi suficiente para afetar pelo menos os cavalos. Eles começaram a correr de terror, perderam a força e caíram no chão, defecando em toda parte. Isso pegou os 3 cavaleiros negros de surpresa, e eles rapidamente pularam de seus cavalos. Você, merda! Não importa o quão duro eles chicoteavam os cavalos, estes cavalos de batalha bem treinados parecia como se estivessem possuídos. Eles choravam, mas não conseguiam se levantar. Olha! Eles urinaram, haha! Fodam-se, bastardos! Tragam suas armas da próxima vez! Você quer que nos rendamos? Você deve estar sonhando. Prove meu machado. Chambord não será conquistado por vocês, criminosos. Vamos ensinar-lhe uma lição de vida memorável. Hahaha, você está com medo. Vai chorar para tua mãe. Depois de ver isso, os soldados de Chambord explodiram em gargalhadas. Alguns soldados começaram a zombar deles, e alguns até tiraram seus pênis e começaram a fazer xixi nos cavaleiros debaixo da muralha defensiva. Asterisco tink, tink, tink asterisco. Alguns soldados começaram a bater em suas armas. Os fortes e poderosos sons de metais tomaram a muralha defensiva. Lampard e Fei haviam conseguido se livrar de todo o medo na mente dos soldados. Mesmo os soldados mais tímidos estavam animados para a batalha e queriam matar alguns inimigos. Longe, do outro lado do rio Zuli. Vendo o que tinha acontecido de longe, até o cavaleiro de máscara prateada que parecia calmo e relaxado ficou extremamente irritado. Ele estava tentando usar esta negociação para despedaçar a união dentro de Chambord e criar conflito para desmantelar sua moral. Mesmo que Chambord não se rendesse, a habilidade defensiva de Chambord cairia para um ponto mais baixo possível e seria muito mais fácil para ele conquistar o reino. Contudo, ele não esperava que as coisas saíssem assim. A raiva e comportamento estúpido de quebrou as regras não escritas de negociação no campo de batalha e deu a Chambord uma razão adequada para atacar não apenas perdeu a vida, mas também deu Chambord uma chance de estimular seu próprio moral e acertar a moral inimiga. Merda! O cavaleiro de máscara prateada não podia deixar de praguejar. Ele não sabia por quê,
mas ele sentiu que a operação de cerco ao castelo de Chambord não ia ser tão fácil como ele esperava. Mestre, por favor, permita-me matar aquele arrogante guerreiro de 3 estrelas. Land sentiu que era uma grande oportunidade para ele se redimir. Ele se aproximou e pediu. Alguns dos outros cavaleiros negros estavam ficando impacientes também. Tendo testemunhado seus próprios companheiros serem mortos um por um pelos soldados de Chambord, fez eles sentirem seu orgulho como cavaleiros do Cavaleiro de Máscara Prateada sendo desafiado. Eles expressaram seu desejo de sitiar imediatamente e executar todos em Chambord. Mas o Cavaleiro de Máscara Prateada segurava seu cavalo firmemente em suas mãos. As juntas em seus dedos estavam ficando brancas porque ele estava aplicando muita força. Ele estava tentando suportar a raiva em sua mente. Depois de pensar por um momento, ele acenou para seus subordinados e surpreendentemente os parou. Ele disse com uma voz profunda: "Siga o meu comando. Pare o cerco agora. Começaremos a atacar depois do almoço." Landes e os cavaleiros negros ficaram surpresos. Eles não esperavam tal comando. Esses malditos estão no auge de sua moral. Se assediarmos agora, nós cairemos no truque do rei retardado. O cavaleiro de máscara prateada apontou para Chambord com seu cavalo e disse calmamente: "Depois do almoço, quando sua moral morrer, será nossa melhor oportunidade para sitiar. Coloque todas as escadas de cerco e máquinas em batalha quando começar. Quero que este castelo pecador seja conquistado dentro de meia hora. Vamos executá-los por 3 dias seguidos para buscar a vingança pelos meus guerreiros." Sua voz calma se transformou num rugido quando ele terminou. Ele virou o cavalo e voltou para a base. Na parede defensiva. Depois de 3 minutos, Fei e Brook se entreolharam. Todos na parede defensiva pensaram que depois de Lampard ter matado o Cavaleiro Negro, os inimigos ficariam irritados e começariam a atacar agressivamente imediatamente. Todos os soldados estavam prontos para isso. Quem sabia que tinham passado 3 minutos e os ataques agressivos não tinham chegado? A formação dos inimigos era ainda a mesma, ocupando toda a ponte. Eles não se moveram e ficaram fora do alcance dos arqueiros. Porra, o que está acontecendo? Fei estava confuso. Ele até pensou que a cabeça do comandante inimigo tinha sido chutada por um burro, então ele não podia pensar direito. No entanto, era mais provável que ele estivesse jogando outro truque. Brook também estava pensando bem ao lado de Fei. Ele achava que as intenções do comandante inimigo eram difíceis de estimar. Embora o assalto tempestade que eles esperavam não ocorreu, uma tempestade maior e mais rápida estava se desenvolvendo nesta paz de curta duração. Como comandante-geral nomeado pelo rei Alexander, Brook sentiu que ele tinha um monte de responsabilidades, então ele tinha que entender rapidamente as intenções do inimigo. Depois de pensar por um tempo, Brook olhou para as montanhas que cercam o reino. Para certificar-se de que os inimigos não estavam atacando dos lados, Brook ordenou a um par de soldados inteligentes para verificar a partir do pico das 3 montanhas. Apenas no caso dos inimigos ter enviado guerreiros rank estrela para subir na montanha para cercar dos lados. 15 minutos passaram. Com o passar do tempo, a atmosfera na parede defensiva mudou. Fei de repente descobriu que o espírito de alguns dos soldados começou a relaxar. As mãos segurando as armas afrouxaram e seus olhares perderam o foco. Se a condição anterior dos soldados era como um arco que foi puxado para o máximo, eles eram agora um arco que nem sequer foi puxado. A situação não era boa. A moral que Fei levantou com muito esforço foi lentamente esgotando devido ao estranho comportamento do inimigo. Merda! Poderia ser esta a estratégia do comandante inimigo. Se for. Fei estava nervoso. Se este é o seu plano, então estamos em um monte de problemas. Isso revelou muita informação. O ponto mais claro é que o comandante inimigo é muito mais esperto e forte do que eu esperava.
Ele pode controlar a si mesmo e compreender a mente das pessoas realmente bem. Moral era uma coisa interessante. Se os comandantes a usassem a seu favor, literalmente determinaria o resultado de uma batalha. O que deveríamos fazer? Depois de entender a intenção do inimigo, Fei não conseguiu encontrar uma boa contra-estratégia. Era óbvio que o comandante inimigo jogou um truque sujo. Embora sua intenção tenha sido descoberta, a única maneira de Chambord usar a moral elevada para sua vantagem era iniciar a batalha. No entanto, para Chambord, que tinha poder militar limitado, desistir de sua vantagem terrena para iniciar a batalha era como procurar a sua própria morte. Mas se isso continuasse e cada soldado estivesse sempre alerta, eles teriam um colapso sob essa pressão mais cedo ou mais tarde. Depois de pensar por um momento, Fei chamou Brook de lado e ordenou que ele dividisse o soldado em dois grupos. Quando os inimigos não estavam sitiando, um grupo estaria guardando e observando as ações do inimigo e um grupo estaria descansando. Eles iriam trocar a cada 20 minutos para garantir que a força física e mental de cada soldado estivesse em um nível padrão. Este era o melhor plano que Fei poderia usar. Depois de mais 20 minutos, o sol já havia subido até o meio do céu. A luz do sol estava se aquecendo. A armadura grossa, armas pesadas e a pressão mental de enfrentar inúmeros inimigos fizeram os soldados suarem. Fei estava na parede defensiva e observava os inimigos ainda mais, mas sentia que ainda não queria atacar. Ele pensou nisso e decidiu não esperar assim. Cada minuto e cada segundo era precioso para ele. Ele tinha que entrar no mundo de Diablo o mais rápido possível para subir de nível e aumentar sua força. Era muito melhor do que esperar assim. Ele se virou e voltou para a torre de vigia na parede defensiva. Ele deixou Pierce, que estava carregando a espada do rei, o guardar a entrada. Fei sentou-se numa pedra e fechou os olhos. Concentrou-se enquanto tentava se comunicar com a voz fria e misteriosa. Ele obteve uma resposta rápida. Força mental suficiente. Onda de varredura na alma. Confirmada. Entrando no mundo de Diablo em 3, 2, 1. Asterisco de asterisco entrando. Fei escolheu o personagem bárbaro novamente desta vez. Ele apareceu no sepulcro das planícies frias. O cadáver da corvo de sangue estava na frente dele. As moedas e itens de ouro rodeavam. No entanto, não havia tempo para ele pegá-los. Porque ele reentrou no mundo, os monstros no cemitério tinham respawnado. Numerosos assassinos corrompidos e chamas caídos começaram a atacar quando viram alguém aparecer em seu território. Outra rodada de batalha tinha começado. Com algum esforço, Fei varreu os monstros do cemitério novamente. Ele finalmente teve tempo de pegar os itens e moedas. Quando ele alcançou os 3 itens mágicos azuis sob o cadáver da corvo de sangue, ele moveu o cadáver um pouco. De repente viu uma luz amarela. Poderia ser. Fei estava animado porque era a cor de itens raros. Sua mão estremeceu quando ele moveu o cadáver da corvo de sangue para o lado. Havia mais de um item raro. Maldição! Eu devo ter sido bom este ano assim que o Papai Noel deu-me alguns presentes de Natal adiantado. Haviam 3 itens raros amarelos. Havia um escudo com ganchos negros, uma espada de forma estranha e uma delicada luva de bronze. Todos os 3 itens não foram identificados, então Fei não sabia quais eram suas reais capacidades. Depois de ver os 3 itens amarelos, Fei não se importou com os itens azuis mais e jogou todos eles em seu inventário. Depois de coletar todas as moedas de ouro no chão, ele abriu o seu status de personagem. PS. Classificação. Tipo de item. Cor do item. Menor. Itens normais. Branco. Itens mágicos. Azul. Itens raros. Amarelo. Itens conjunto. Verde. Maior. Itens únicos.
Ouro. Anterior próximo. Comentários. Azeitona. 19 de junho de 2022 às 17h01. O rim. Interessante. Responder. Deixe um comentário. Rei The King capítulo 33. Uma mercenária sexy. Postado por Bankai, 348 visualizações, lançado em julho 18, 2021. Depois que Fei pegou todos os itens e moedas, ele abriu o seu status de personagem. Jogador: Fei classe, Bárbaro nível, 7 experiência, 3510040000 força, 51 destreza, 20 inteligência, 10 vitalidade, 34 dano, 30, 43 precisão, 114 armadura, 77 resistência, 1124 saúde, 126 recurso, fúria 19 resistência ao fogo, 0 resistência ao frio, 0 resistência ao relâmpago, 15 resistência ao veneno, 0. Essas estatísticas eram muito melhores do que as de quando ele começou. Mas uma coisa era óbvia: mesmo com estatísticas como essas, não era suficiente para resolver o problema que ele estava tendo no mundo real. Da estimativa aproximada de Fei, o nível 5 no mundo Diablo era igual a um guerreiro de 1 estrela. Entre o nível 5 e 10, ele poderia matar um guerreiro de 1 estrela facilmente e seria uma grande ameaça para guerreiros 2 estrelas, a julgar pela forma como ele matou Conca. No entanto, quando confrontando contra reais guerreiros de 2 estrelas que poderiam utilizar suas forças de forma eficiente, não seria tão fácil. No entanto, não seria impossível ganhar também. Ao enfrentar um guerreiro de 3 estrelas como Landis ou Lampada, a menos que Fei usasse ataques furtivos, havia 0 chance de vencer. Se ele alcançou o nível 10, Fei acreditava que ele poderia lutar com Landis efetivamente sem usar habilidades como o Uivo. Foi por isso que Fei teve que usar seu tempo sabiamente e subir de nível o mais rápido possível. Uma vez que seu personagem bárbaro ultrapassasse o nível 10, Shambod teria uma melhor chance de ganhar. Fei começou sua jornada no mundo de Diablo novamente. Bus, asterisco. Fei abriu seu inventário, e usou um Town Portal Screw, e o azul oval em forma de portal apareceu ao lado de Fei. Ele entrou no portal e voltou para o acampamento dos trapaceiros. A primeira pessoa a quem ele foi, era a sacerdotisa Cara. Ele comprou um Tome of Town Portal e um Tome of Identify, que poderia conter 20 Town Portal Scrolls e 20 Identify Scrolls, respectivamente. Eles ajudavam a economizar espaço de armazenamento em seu inventário. Se cada pergaminho pegasse um slot em seu inventário, 40 pergaminhos ocupariam todo o espaço e não haveria espaço para mais nada. Como a sacerdotisa Cara era muito mesquinha, Fei não queria vender os itens que ele não precisava para ela. Ele deixou a Cara, e então entrou em uma tenda vazia e começou a usar Identify Scrolls para identificar os itens que ele obteve. Fei começou com os 3 itens raros amarelos. O primeiro foi o escudo que tinha ganchos pretos sobre ele. Depois de usar um Identify Screw, todas as propriedades do escudo apareceram na mente de Fei. Escudo espinhoso azul e defesa, mais 20% de bloqueio, mais 25% durabilidade, 10 força necessária, 35 nível obrigatório, 7 propriedade especial, mais 9% resistência ao frio, mais 17% de reposição de vida, aumenta a regeneração de vida, mais 7 recurso, fúria, etéreo, incapaz de reparar. As propriedades deste escudo eram muito boas. Era o escudo perfeito para um bárbaro. Com este escudo, a defesa de Fei subiu um nível. O único inconveniente era que a durabilidade do escudo era apenas 10 e não poderia ser reparado. Uma vez que o escudo fosse quebrado, teria ido para sempre. No entanto, os prós superavam os contras em muito, e este escudo era exatamente o que Fei precisava agora. Ele o equipou sem hesitação. Então, ele continuou a identificação. Depois de usar mais um Identify Screw,
a propriedade da espada dourada apareceu também. Sabre Tempestade uma mão, dano, 3, 7 durabilidade, 24 força necessária, 25 destreza necessária, 20 propriedade especial, mais 1 de dano mínimo, mais 16 de exatidão, mais 51% de dano a mortos-vivos, mais 69 de exatidão para mortos-vivos, mais 5 de dano elétrico, mais 6 de dano de veneno em 2 segundos. Propriedades da espada foram incríveis, bem como itens raros deveriam ser. Fei pensou nisso e também o equipou. No mundo Diablo, exceto por itens como armaduras e anéis que um personagem só poderia equipar um de cada vez, os personagens poderiam equipar 2 conjuntos de armas e poderiam alternar livremente entre eles em situações diferentes. Fei equipou o escudo espinhoso azul e a sabre tempestade como um conjunto de armas. Com a espada na mão direita e o escudo à sua esquerda, eles eram um conjunto perfeito de armas substitutas. O enorme machado de 2 mãos ainda era a principal arma de Fei. Era hora de identificar o último item amarelo raro, as luvas de bronze. As propriedades apareceram depois de usar o pergaminho. Luvas de bronze auto-reparáveis, defesa, mais 6 durabilidade, 14 propriedade especial, mais 15 de precisão, mais 10% de resistência ao fogo, mais 15% de resistência ao frio, auto-reparo de 1 de durabilidade em 33 segundos. Outra peça de beleza. A cabeça de Fei estava um pouco tonta, e ele teve que beliscar-se para ter certeza de que não estava sonhando. Todos os 3 itens amarelos raros tinham propriedades surpreendentes, e o melhor de tudo, Fei poderia equipá-los imediatamente como um bárbaro nível 7. Parecia que os 3 itens foram adaptados para Fei. Ele equipou as luvas de bronze auto-reparáveis, para se livrar das luvas de couro desgastado velho. Os 3 itens raros amarelos estavam brilhando sobre ele. Isso o fez sentir-se muito poderoso. Ele não podia esperar para ir ao pântano para lutar com monstros apenas para testar sua nova roupa. Depois que ele terminou de identificar, ele foi para a Ferreira Charcy. Ele vendeu todos os itens mágicos azuis que ele não precisava por 18.666 moedas de ouro. Vendo todas as 21.000 moedas de ouro em seu inventário, fez sentir uma sensação de realização, indo de um pobre para um príncipe em termos de riqueza. O tempo estava apertado. Depois que Fei terminou tudo, ele consertou todos os seus itens na Charcy, comprou um capacete de metal e um par de botas de couro pesadas e rapidamente foi para o próximo local em sua mente. A próxima parada foi Caixa, a líder militar no acampamento dos trapaceiros. Ele completou a missão Sepulcro das Irmãs e estava lá para receber suas recompensas. Oh, Deus o abençoe! Jovem viajante, você realmente matou aquela traidora pecadora. Parabéns, você ganhou minha confiança e amizade. Como uma recompensa, você receberá uma poderosa assassina como mercenária. Caixa ficou surpresa que Fei tivesse completado com sucesso a missão. Depois que ela terminou de falar, uma jovem e bonita mulher saiu de uma tenda atrás de Caixa e caminhou até Fei. Esta é a arqueira mágica mais poderosa do acampamento dos trapaceiros, Helena. Jovem viajante, Helena estará ao seu lado e lutará por você de agora em diante. Caixa introduziu a arqueira a Fei. Fei olhou de perto. Esta jovem arqueira mágica chamada Helena tinha cerca de 21 anos de idade. Ela era apenas um pouco menor do que Fei. Seus cabelos longos e ardentes estavam amarrados na parte de trás de sua cabeça com um pano grosseiro, e sua figura era bonita. Ela usava uma armadura de couro áspera que cobria apenas pontos importantes em seu corpo. Um par de botas de couro cobriam suas panturrilhas, mas a maioria de suas coxas foram expostas. O kilt de guerra agiu como uma mini saia. Seu apelo sexual quase causou Fei a ter um sangramento nasal. Apesar de seu apelo, Fei sentiu que esta arqueira mágica tinha um sentimento especial de coragem e bravura que as meninas comuns não tinham. Olá, de acordo com as ordens da líder Caixa, vou lutar por você, jovem guerreiro. Helena não gostava de falar. Depois que ela disse isso, ela ficou atrás de Fei como um guarda-costas.
Sua expressão era muito calma. Fei achava que, embora parecesse fria e independente, era fácil falar com ela. Fei lembrou-se dos efeitos de luta com um mercenário que ele aprendeu na Terra a partir do jogo original. Se ele não estivesse errado, lutar ao lado de um mercenário aumentaria a velocidade de subir de nível. Ele agradeceu a cara. Sua expressão era muito calma. Fei achava que, embora parecesse fria e independente, era fácil falar com ela. Fei lembrou-se dos efeitos de luta com um mercenário que ele aprendeu na Terra a partir do jogo original. Se ele não estivesse errado, lutar ao lado de um mercenário aumentaria a velocidade de subir de nível. Ele agradeceu a caixa e foi para a sacerdotisa Cara com sua nova guarda-costas sexy para receber a terceira missão Procura por Caim. Esta missão era um pouco mais complicada. Fei teve de atravessar a passagem subterrânea e encontrar um pergaminho misterioso na madeira negra sob a árvore de Nifus. Ele teve que voltar para a sacerdotisa Cara para obter o pergaminho traduzido, o que daria a Fei uma série de números. Ele teve que tocar as 5 pedras de Cair em sequência no Campus Stone. Isso abriu o portal que enviaria Fei a um misterioso espaço onde o homem obsceno, Caim, estava trancado em uma gaiola em uma árvore por um bando de demônios. Fei teve que matar todos os demônios nesse espaço e libertar o velho para completar a missão. Anterior próximo. Comentários. Hail the King, capítulo 34. Mudança inesperada. Esta missão era complicada, mas era muito importante para o enredo no mundo de Diablo como um todo. Isso ocorreu porque depois que o jogador salvou o obsceno homem velho caindo do espaço misterioso chamado Tristram, o velho ficaria ao redor do jogador onde quer que ele fosse e daria todos os tipos de quests para conectar o enredo em Diablo. Antes de Fei começar a busca, ele verificou seus itens e os detalhes da missão. Não era muito desafiador para Fei em sua condição atual. Depois de calcular o tempo, Fei sentiu que ele poderia completar a missão em 2 horas, se tudo fosse bem. Também haveria tempo extra para ele fazer as coisas que ele planejava antes de ser expulso. Fei decidiu ir encontrar a árvore de Nifus. Antes de sair do acampamento, ele olhou para a quente mercenária Helena, que o seguia calmamente. Ele pensou em algo e voltou para a ferreira Charcy. Ele gastou cerca de 1000 moedas de ouro e comprou um arco forte, pesada armadura de couro, um par de pesadas botas de couro e um chapéu de alta qualidade que foi feito para personagens femininas. Hey, beleza, você pode usar esses itens, certo? Fei tinha um sorriso brilhante no rosto. Ele disse a Helena: se você pode usar estes, então coloque-os. Quando enfrentarmos monstros e demônios, um pouco mais de força aumentará nossa chance de sobrevivência. Estes itens são para mim. Helena estava surpresa. Ela não esperava nada disso. Parecia inacreditável demais. Você acha que eu estou doente para usar itens femininos? Fei sentiu que a mercenária quente na frente dele estava muito animada. Ele estava um pouco confuso. Esses itens avaliados em torno de 1000 moedas de ouro não eram tão bons nos padrões de Fei. Era como comparar um pequeno pedaço de grama a uma grande árvore se fossem colocados ao lado das armas e armaduras de Fei. Por que você está tão animada? Fei não sabia. Obrigada, jovem guerreiro. Depois de confirmar que aqueles itens eram feitos para ela, Helena se acalmou. Ela se curvou e agradeceu a Fei e levou os itens para a tenda atrás de Charcy. Logo, os sons de Helena mudando suas roupas vieram da tenda. Fei desejou ter uma visão de raio-x naquele momento. Após cerca de 20 segundos, Helena saiu. Os olhos de Fei brilhavam. O novo visual de Helena era muito bom. Apesar da armadura de couro, coberta de luz azul claro, esboçava seu corpo perfeito. Com o arco na mão e flechas nas costas, ela parecia a deusa da guerra. Haha, ele se encaixa perfeitamente. Vamos! Fei sentiu que seu nariz estava prestes a sangrar a qualquer momento. Ele fingiu que tudo estava bem,
virou-se e começou a andar em direção ao portão do acampamento. A razão pela qual Fei comprou esses itens para a mercenária quente não era puramente porque ele era pervertido. Helena era uma grande lutadora. Aumentar sua força ajudaria Fei a completar sua missão rapidamente. Um sorriso apareceu no rosto de Helena, mas se foi no segundo seguinte seu comportamento calmo retornou. Ela não disse nada e seguiu silenciosamente Fei. Asterisco voz, asterisco. 3 chamas caídos gritaram quando eles caíram no chão. Asterisco tink, asterisco. Um item mágico azul caiu do cadáver do monstro. Fei estava animado. Ele pegou e viu um anel em forma única. Não foi identificado, então ele não sabia as propriedades do item. Depois de usar um Identify Scroll, Fei descobriu que o anel era um anel cintilante recurso, fúria mais 8 raio de luz, mais 5. Não era muito útil para um bárbaro que lutava em combate corpo a corpo, mas Fei o colocou. Era melhor do que nada. Helena olhou ao redor com cuidado, mantendo o alerta enquanto Fei estava fazendo isso. O que fez Fei parecer estranho foi que ele sentiu que Helena não podia ver os itens que caíam dos monstros. Isso foi porque a mercenária quente olhou para ele estranhamente, como se ele fosse um artista de mímica. Será que os moradores do mundo de Diablo como Helena não podem ver os itens que caem de monstros? Algo atingiu Fei. Então isso significa: neste mundo, eu sou o único que pode obter itens de matar monstros? Essa hipótese surpreendeu Fei. Ele sentiu que descobrira alguma coisa, mas não conseguia concentrar sua mente nisso. O tempo estava apertado. Fei e Helena passaram rapidamente pelo mapa. No local mais profundo do campo de pedra, que foi conectado às planícies frias, Fei levou Helena através de um portal que trouxe ambos para a passagem subterrânea. Depois que eles ficaram em pé na passagem subterrânea, tudo o que eles podiam ver era escuridão. Não havia nenhuma luz na passagem, e o vento frio soprou contra eles. Os gritos agudos e devastadores dos monstros ecoaram pela parte mais profunda da passagem. Um cheiro de peixe encheu a passagem e tornou ainda mais aterrorizante. Seja cuidadosa. Fique atrás de mim. Lembre-se, nunca vá na minha frente. Fei se virou e ordenou à mercenária. Ele era um bárbaro, que natamente tinha mais saúde e armadura. Ele poderia agir como um tanque que bloqueava todos os danos na frente. Helena, por outro lado, era uma arqueira mágica. Tinha um dano alto, mas saúde e armadura baixa. Se os monstros se aproximassem dela, ela estaria em uma situação perigosa. Helena ficou aturdida. Ela não esperava que o jovem viajante na frente dela tomasse tal decisão. Foi totalmente diferente dos mitos assustadores que foram contados ao redor do acampamento dos trapaceiros, onde os viajantes obteriam o máximo de lucro possível com seus mercenários. Basicamente ela achou que ia ser explorada. Antes, Helena pensava que seu destino seria exatamente como o dos mercenários de 60 anos atrás. Ela seria usada como isca para atrair monstros para Fei e agir como um escudo humano, mas... Enquanto a mercenária quente ainda estava em choque, Fei já começou a avançar. Asterisco rugido asterisco. Fei usou o grito de guerra uivo quando ele balançou seu enorme machado. Ele cortou 3 vezes com facilidade e separou os 3 homens-cabra que estavam correndo em direção a ele em 6 partes iguais. Vamos! Temos que passar por aqui rápido. Fei se virou e disse para Helena enquanto continuava avançando. Ele logo desapareceu na escuridão. Helena finalmente reagiu e perseguiu Fei. Numerosos monstros e demônios correram para Fei como uma inundação. Ele deu um passo à frente e estava prestes a atacar quando ouviu um som estridente vindo de trás dele. As flechas azuis passaram por Fei e atingiram 4 monstros na cabeça. A magia da flecha explodiu e transformou-os em estátuas de gelo. Não havia vida dentro deles. Show! NTS, adaptado por mim. Fei deu um grande polegar para Helena.
Esta fêmea não era apenas uma garota bonita para olhar. Suas habilidades de tiro eram excelentes. Todas as 4 flechas atingiram os monstros ágeis com precisão em um ambiente tão escuro. Sua habilidade tinha provado seu valor para Fei. Helena não reagiu ao elogio de Fei. A corda de seu arco continuou esticando. Asterisco voxos, voxos, voxos asterisco. Mais 3 setas foram disparadas e enviou mais 3 homens-cabra para o inferno. Fei descobriu que esta mercenária quente era uma arqueira mágica de gelo. Todas as flechas que ela disparou não eram apenas poderosas e fizeram 1 tonelada de dano. Também retardou sua velocidade de movimento e ataque. Ela era literalmente a mercenária mais favorável que Fei podia esperar. Eles continuaram se movendo pela passagem. A passagem subterrânea foi como um labirinto. Havia um monte de trilhos curvos e bifurcações na passagem. Era muito fácil se perder. Monstros atacavam de vários cantos e lugares ocultos. Era como a versão mais fácil do inferno. Os vento frio soprava e os monstros gritavam. Fei tinha matado bastante e tinha experiência suficiente para não ser afetado por isso. Helena parecia ter experimentado uma cena semelhante e também não tinha medo. Toda vez que ela puxava a corda, um monstro foi morto. Naturalmente, quando confrontava as manchas desfiguradas, as aranhas gigantes, e os Yetis Vendigo, todos monstros de alto nível, algo que uma única flecha não daria conta, sem a ajuda de Fei, ela precisava de 3 flechas para matar um deles. Além disso, ela teve que manter sua distância dos monstros durante o processo, a fim de utilizar plenamente seu arco e flechas. Após cerca de 20 minutos, sua coordenação tornou-se mais proficiente. Como se soubesse exatamente o que a outra pessoa iria fazer, mal conversavam entre si durante o processo, mas estavam se tornando mais coordenados. Fei balançou o machado e esmagou todos os monstros que estavam perto, enquanto Helena atirava suas flechas de gelo para matar os monstros mais longe. O ritmo em que estavam se movendo estava além das expectativas de Fei. Se nós pudermos manter isto assim, nós poderíamos chegar até a Madeira Negra e achar esse maldito pergaminho sob a árvore de Nifus em menos de meia hora. Fei estava se tornando mais otimista sobre a missão. Neste momento, algo inesperado aconteceu. A mercenária quente que estava atirando nos monstros atrás de Fei gritou de repente. Fei ouviu pânico, raiva e tristeza no grito. Como se algo terrível tivesse acontecido. Anterior próximo. Comentários. Deixe um comentário. O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com asterisco. Comentário asterisco. Nome asterisco. E-mail asterisco. Site. Salvar meus dados neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Início. Lista AZ. Favoritos. AZLISTA pesquisar novel pelo nome em ordem alfabética de AZ. Hashtag 09 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Copyright 2022 Central Novel. All rights reserved. Isenção de responsabilidade. Este site Central Novel não armazena nenhum arquivo em seu servidor. Todos os conteúdos são fornecidos por terceiros não afiliados.